Oi, segunda série, hoje é a aula de devolutiva e nós temos 3 atividades para corrigir. A primeira é do dia 5 de maio, que é referente ao conteúdo de balanceamento de reações químicas. Número 1. Balanceie as seguintes reações químicas. Letra A. CaO mais HCl, resultando em CaCl2 mais H2O. A primeira coisa que a gente tem que fazer é contar os átomos dos reagentes e comparar com os átomos do produto. Então, nos reagentes, eu tenho um átomo de cálcio, porque o índice e o coeficiente dele é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Um átomo de oxigênio, porque o índice e o coeficiente também é 1. Um átomo de hidrogênio, porque o índice e o coeficiente é 1. E um átomo de cloro pelo mesmo motivo. Já nos produtos, eu tenho um átomo de cálcio, porque o coeficiente é 1 e o índice também. 2 átomos de cloro, porque o coeficiente é 1, mais o índice é 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 átomos de hidrogênio, porque o índice é 2 e o coeficiente é 1. Então, 2 vezes 1, 2. E um átomo de oxigênio, porque o índice e o coeficiente é 1. Depois disso, eu vou iniciar minha tentativa de balanceamento pela regra macho. Primeiro, os metais do M. Qual metal eu tenho aqui? O cálcio. Porém, o cálcio tem um átomo no reagente e um átomo no produto. Então, não precisa fazer nada com ele, ele já está balanceado. Agora, os ametais. O primeiro ametal que eu tenho é o cloro. O cloro apresenta um átomo nos reagentes e 2 átomos nos produtos. Então, eu vou dividir o maior número pelo menor. Então, o maior número é 2, vou dividir por 1. 2 dividido por 1 dá 2. Portanto, 2 é o novo coeficiente do cloro no lado dos reagentes. Por que é do lado dos reagentes? Porque é o lado que ele apresentava menor quantidade. Então, com esse novo coeficiente, a reação fica CaO mais 2HCl, resultando em CaCl2 mais H2O. Eu alterei um coeficiente, não alterei? Esse 2 não tinha anteriormente. Por eu ter alterado um coeficiente, eu tenho que fazer a recontagem dos átomos. Então, nos reagentes, meu átomo de cálcio continua sendo único. Tenho um átomo de oxigênio ainda, mas agora eu tenho 2 átomos de hidrogênio, porque meu coeficiente novo é 2, apesar do meu índice ser antigo. Então, 2 vezes 1, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro, por causa do coeficiente 2 vezes o índice 1. Então, 2 vezes 1, 2 átomos de cloro. Agora, nos produtos, meu átomo de cálcio continua único, o de cloro continua 2, hidrogênio 2 e oxigênio 1. Tá balanceado? Tá. Por quê? Porque minha quantidade dos átomos dos reagentes é igual à quantidade dos átomos dos produtos. Então, essa é a minha equação balanceada. Letra B. N2 mais H2 formando NH3. Do lado dos reagentes, temos 2 átomos de nitrogênio, porque índice 2 e coeficiente 1. 2 átomos de hidrogênio, por ter índice 2 e coeficiente 1. Agora, no lado dos produtos, temos um átomo de nitrogênio, porque tem o índice 1 e o coeficiente 1. E 3 átomos de hidrogênio, por ter índice 3 e o coeficiente 1. Então, usando a regra macho, qual que é o primeiro que eu vou balancear? O nitrogênio. Então, o nitrogênio ele tem 2 átomos dos lados reagentes e 1 no lado dos produtos. Então, dividindo a maior quantidade pela menor, eu tenho 2 dividido por 1 dá 2. Então, 2 vai ser meu novo coeficiente no lado dos produtos. Por que no lado dos produtos? Porque é o lado que eu tenho menos nitrogênio. Então, adicionando esse coeficiente novo à minha reação, fica
N2 mais H2, resultando em 2NH3. Eu alterei um coeficiente, então eu tenho que fazer a recontagem dos átomos. Nos reagentes, eu tenho 2 nitrogênios e 2 hidrogênios, porque eu não mudei o coeficiente dos reagentes, então eles permaneceram o mesmo. Já nos produtos, eu alterei. Eu coloquei o 2, meu novo coeficiente. Então, agora, no lado dos produtos, eu tenho 2 nitrogênios, porque eu tenho o índice 1 e o coeficiente 2, então 2 vezes 1, 2. 2 nitrogênios e 6 hidrogênios, porque eu tenho índice 3 e coeficiente 2, então 3 vezes 2, 6 hidrogênios. A reação ainda não está balanceada, porque o meu número de hidrogênios está diferente nos reagentes e nos produtos. Então, eu sigo com a regra macho. Então, eu vou pegar minha maior quantidade de hidrogênio e dividir pela menor. Minha maior é 6 hidrogênios nos produtos e a menor é 2, que é dos reagentes. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 é meu novo coeficiente do hidrogênio no lado dos reagentes, que é onde o hidrogênio estava com menor quantidade. Então, adicionando esse novo coeficiente, minha reação fica N2 mais 3H2, resultando em 2NH3, balanceada, certo? Letra C. Al mais O2, formando Al2O3. Nos reagentes, eu tenho um alumínio, porque eu tenho coeficiente 1 e índice 1, então 1 vezes 1, um átomo de alumínio. 2 átomos de oxigênio, porque tem o índice 2 e o coeficiente 1. E nos produtos, eu tenho 2 átomos de alumínio, porque o coeficiente é 1 e o índice 2. E 3 átomos de oxigênio, porque o índice é 3 e o coeficiente é 1. 3 vezes 1, 3. Pela regra macho, o primeiro que eu vou balancear é o alumínio. O alumínio no lado dos reagentes tem 1 e no lado dos produtos tem 2. Dividindo a maior quantidade pela menor quantidade, vai ficar 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, a reação vai ficar 2Al mais O2, resultando em Al2O3. Por que eu adicionei esse 2? Porque é o meu novo coeficiente, o resultado da divisão. E o meu novo coeficiente sempre vai do lado que eu tinha menor quantidade do alumínio, que é no lado dos reagentes. Então, aqui eu tenho minha nova reação, né, com meu novo coeficiente. Então, eu vou fazer a recontagem dos átomos. 2 átomos de alumínio, agora no lado dos reagentes. 2 átomos de oxigênio. E nos produtos, tenho 2 átomos de alumínio e 3 de oxigênio. Meus átomos de alumínio estão ok. Eles já foram balanceados. Tem 2 de cada lado. Agora, o de oxigênio. Como eu faço? Tenho 3 átomos de oxigênio nos produtos e 2 nos reagentes. Então, eu vou dividir a maior quantidade pela menor quantidade. Qual que é a maior quantidade? 3. E a menor? 2. Então, vai ficar 3 dividido por 2. Esse é o novo coeficiente do oxigênio no lado dos reagentes. Por que no lado dos reagentes? Porque é onde ele estava com menor quantidade. Então, aqui eu tenho minha reação, 2Al mais 3,5O2, resultando em Al2O3. Mas o meu coeficiente não pode ser fracionário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os coeficientes da reação pelo denominador da fração. Qual que é o denominador da fração? 2. Então, eu vou multiplicar todos os meus coeficientes pelo número 2. Aqui, eram 2Al, então vai ficar 2 vezes 2Al. No oxigênio, eram 3,5, então vai ficar 3,5 vezes 2. No lado dos produtos, era 1, então vai ficar 2 vezes 1. Fazendo a continha, 2 vezes 2, 4. 3,5 vezes 2, 3. E 2 vezes 1, 2. A equação balanceada, portanto, é
4Al mais 3O2, resultando em 2Al2O3. A segunda aula foi no dia 12 de maio, referente ao conteúdo de cálculos estequiométricos. Número 1. Fosfogênio COCl2 é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, HCl, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é COCl2 mais H2O, resultando em CO2 mais 2HCl. Se uma pessoa inalar 198 mg de fosgênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões é igual a... Bom, aqui temos nossa reação química. De cara a gente vê que ela está balanceada, né? Porque a gente tem que fazer essa conferência se está balanceada ou não. Depois disso, a gente tem que descobrir as massas molares de cada molécula. Então, eu sei que cada carbono tem massa molar de 12 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol, cloro 35,5 gramas por mol e hidrogênio 1 grama por mol. Então, o COCl2 tem uma massa de 99 gramas por mol e o HCl 36,5. Da minha reação, eu tenho que 1 mol de COCl2 forma 2 mols de HCl. Então, transformando isso em massa, porque é o que o enunciado quer. 1 mol de COCl2 tem 99 gramas. Cada mol de HCl tem 36,5 gramas, mas eu tenho 2 mols de HCl. Isso significa que eu vou multiplicar esse 36,5 por 2. O enunciado me diz que eu não tenho 99 gramas de fosgênio, eu tenho 0,198 gramas. Fosgênio é o COCl2. Esse 0,198 gramas vai me dar X de HCl. Por que X? Porque eu não sei a quantidade. Então, 99 gramas de fosgênio me dá 73 gramas de HCl. 0,198 vão me dar x. Agora, regrinha de 3 simples. 99 vezes x, 99x. 73 vezes 0,198, 14,454. O 99 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, 14,454 dividido por 99 me dá 0,146 gramas de HCl. Número 2. Considerando a reação N2 mais 3H2 formando 2NH3. Quantos litros de NH3 são obtidos a partir de 3 litros de N2, considerando todos os gases na CNTP? O que precisava lembrar para resolver esse exercício? Que 1 mol equivale a 22,4 litros quando está na CNTP. Lembrando disso, eu ia montar minha regra de 3. N2 com NH3. 1 mol de N2 produz 2 mols de NH3. Então, isso em volume. 1 mol de N2, então vai ficar 1 vezes 22,4. Produz 2 mols de NH3 vezes 22,4. Por que vezes 22,4? Porque eu estou falando em volume na CNTP. Então, é essa a conversão necessária, é essa a multiplicação que eu faço. Só que eu não quero isso tudo de gás nitrogênio. Eu só quero 3 litros, que é o que o enunciado me pediu. Tenho 22,4 dos dois lados, então eu posso cortar. Então, vai ficar V vezes 1, V. 3 vezes 2, 6. Então, 6 litros de NH3. Número 3. Qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mol de água, H2O, na queima completa de acetileno, C2H2?
E aqui eu tenho minha reação, que já está balanceada. Sempre que falar em quantidade de matéria, tem que vir um mol na sua cabeça. Então, aqui eu tenho minha reação. Dela, eu tiro que eu preciso de 5 mols de oxigênio para ter 2 mols de água. Então, eu começo a montar minha regra de 3. 5 mols de oxigênio são necessários para ter como produto 2 mols de água. Só que eu não quero 2 mols de água, eu quero 17,5 mols. Por quê? Porque foi o que o enunciado pediu. Para isso, será necessário quantos oxigênios? Não sei. Se eu não sei, eu chamo de X. Aí, regrinha de 3 simples. 2 vezes X, 2X. 5 vezes 17,5, 87,5. O 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 87,5 dividido por 2 dá 43,75 mols de oxigênio. Número 4. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 mg de ácido acetilsalicílico, C9H8O4. Considerando a massa molar de C9H8O4 180 gramas por mol e o número de Avogadro 6 vezes 10 a 23, qual o número de moléculas da substância ingerida? Falou número de Avogadro, eu sei que está pedindo número de moléculas, né? É instantâneo isso na sua cabeça. Então, eu tenho de informação que a massa molar do ácido é 180 gramas por mol e 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Também me deu de informação que 45 miligramas do ácido foram utilizados. Só que eu não posso usar em miligramas, eu tenho que transformar em gramas. Como é que eu faço isso? Eu divido por 1000. 45 dividido por 1000 dá 0,045, que é a mesma coisa de 45 vezes 10 a menos 3. Transformei só para a continha ficar mais fácil, já que meu número de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 moléculas, só para ficar mais fácil da gente mexer com potência de 10. Se você quiser usar o 0,045, não tem importância. Então, voltando à minha primeira informação, eu tenho que a massa molar é 180 gramas em 1 mol. Só que a segunda informação é que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu só vou substituir. No lugar de 1 mol, eu vou colocar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, minha relação, fica 180 gramas equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu não tenho 180 gramas, eu tenho 45 vezes 10 a menos 3 gramas. Isso daqui é a mesma coisa dos 45 miligramas, que equivalem a X moléculas. Eu não sei quantas moléculas tem nessa massa. Vou calcular através de regra de 3. X vezes 180, 180x. 45 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23 dá 270 vezes 10 a 20. O 180 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, divido 270 por 180. Vai dar 1,5. Vou manter minha potência de 10. Então, em 45 miligramas do ácido, eu tenho 1,5 vezes 10 a 23 moléculas. E por fim, a aula do dia 19 de maio, que teve 3 assuntos: cálculo de pureza, cálculo de rendimento e titulação. Número 1. O gás hilariante N2O pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, NH4NO3, conforme mostra a reação a seguir. NH4NO3 se decompõe no N2O mais 2H2O. Se de 4 gramas do NH4NO3 obtivemos 2 gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é de ordem. A primeira coisa a se fazer é calcular a massa molar do NH4NO3
e do N2O. Como a gente vai fazer isso? Usando a massa molar dos elementos da tabela periódica. Então, eu vou somar a massa molar dos átomos que compõem cada molécula. Fazendo isso, eu consigo que a massa molar do NH4NO3 é 80 gramas por mol e do N2O é 44 gramas por mol. Minha reação já está balanceada e através dela eu vejo que 1 mol de NH4NO3 forma 1 mol de N2O. Então, minha proporção é de 1 para 1. Um átomo de NH4NO3 tem 80 gramas. Como eu sei disso? Eu calculei aqui em cima. E um átomo de N2O tem 44 gramas. Como eu sei disso? Também calculei aqui em cima. Só que no enunciado falou que eu tenho 2 gramas somente de N2O. Então, para formar essas 2 gramas de N2O, quanto eu preciso de NH4NO3? Não sei, por não saber eu chamo de X. Agora a regrinha de 3 simples. 44 vezes X, 44X. 80 vezes 2, 160. O 44 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 160 dividido por 44 dá 3,6 gramas de NH4NO3. Acabou? Não. O enunciado falou que iria obter 4 gramas do gás se o sal estivesse puro, mas a gente não obteve 4 gramas, obtivemos 3,6. Então, 4 gramas, 100%, que é o máximo. Porém, obtivemos 3,6. 3,6 é Y%. Regrinha de 3 de novo. 4 vezes Y, 4Y. 3,6 vezes 100, 360. O 4 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. 360 dividido por 4, 90%. Então, o sal possui pureza de 90%. Número 2. Soluções de amônia são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica. A amônia pode ser preparada por inúmeras formas, dentre elas CaO mais 2NH4Cl, resultando em 2NH3 mais H2O mais CaCl2. Partindo-se de 224 gramas de CaO, obtiveram-se 102 gramas de NH3. O rendimento percentual dessa reação foi de... Aqui me deu as massas molares dos componentes das moléculas. Então, aqui está a minha reação, que está balanceada. Eu já conferi, porque é a primeira coisa que eu faço sempre. Eu confiro se minha reação está balanceada. Da reação toda, o que eu vou usar é o CaO e o NH3. Então, eu vou calcular a massa molar dessas duas moléculas. A massa molar do CaO é 56 gramas por mol. O NH3, 17 gramas por mol. Como eu calculei? Usando os dados que vieram no exercício, certo? Agora eu vou estabelecer a relação. 1 mol de CaO formam 2 mols de NH3. Essa é a proporção da minha reação. 1 mol de CaO formando 2 NH3. 1 mol de CaO tem quantos gramas? 56 gramas. 1 mol de NH3 tem 17 gramas, mas eu tenho 1 mol? Não, eu tenho 2. Então, vai ficar 2 vezes 17. Mas o enunciado também me disse que eu iria usar 224 gramas de CaO para produzir amônia. Só que 224 gramas eu não sei quanto vai me dar. Se eu não sei, eu chamo de X. Então, 56 vezes X, 56x. 2 vezes 17 vezes 224, 7.616. O 56 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, x é igual a 7.616
dividido por 56. Então, fazendo essa divisão, dá um resultado de 136 gramas, que é o 100% da reação. Só que, se você voltar lá no enunciado, você vai ver que ele também falou que foram usados somente 102 gramas de amônia, não foram usados 136 gramas. Então, 136 gramas seria o 100%, o ideal, porém foi usado 102 gramas. Desses 102 gramas, eu não sei quantos por cento ele equivale, então eu vou chamar de X. Então, x vezes 136, 136x. 100 vezes 102, 10.200. O 136 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, vai ficar 10.200 dividido por 136. Vai me dar 75%. Então, eu tenho 75% de rendimento nessa reação. Número 3. Em uma titulação foram usados 25 ml de NaOH a 0,2 mol por litro para titular 50 ml de solução de H2SO4 conforme a seguinte reação balanceada. 2 NaOH mais 1 H2SO4, resultando em 1 Na2SO4 mais 2 H2O. Qual é a concentração em mol por litro do ácido nessa solução? Bom, o mais importante, eles já fizeram, que é balancear a reação. A reação já está balanceada. Então, agora, qual que é meu ácido? Esse, o ácido sulfúrico. E NaOH, minha base. A primeira informação que eu tenho é que são 25 ml de solução. Posso usar em ml? Não. Então, vou converter para litro. Como é que eu faço isso? Dividindo por 1.000. 25 dividido por 1.000 dá 0,0125 litros. Outra informação que o enunciado me dá é que a minha concentração da base é de 0,2 mol por litro. Isso significa que em 1 litro de solução eu tenho 0,2 mol. Só que eu não tenho 1 litro, eu tenho 0,0125 litros. Isso vai me dar x mol. Por que x? Porque eu não sei que quantidade de mol tem nesse volume. Então, fazendo a regrinha de 3 básica. 1 vezes x, x. 0,0125 vezes 0,2, 0,0025 mol de NaOH em solução. Agora, olhem com atenção a reação. Nela, eu tenho que 2 mols de NaOH reagem com 1 mol de H2SO4. Essa é a proporção ácido-base. 2 mols de base para 1 mol de ácido, ou seja, o número de mol da base é o dobro do número de mol do ácido. Só que agora eu estou querendo calcular o número de mol do ácido. Então, o 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, o N do ácido é igual a metade do N da base. Qual que é o N da base? 0,0025. Eu já calculei. Vou dividir por 2. 0,0025 dividido por 2 dá 0,00125 mol de H2SO4. Agora, vamos calcular a concentração do ácido através da fórmula de concentração em quantidade da matéria, que é M igual a N sobre V, sendo M a concentração em quantidade de matéria, N o número de mols e V o volume. O volume de solução ácida é 25 ml. Posso usar em ml? Não, tenho que converter para litro. Como que eu faço isso? Eu divido por 1.000. 25 dividido por 1.000, 0,025 litros de solução. O número de mol eu também já tenho, foi o que eu acabei de calcular. Então, M é igual a 0,00125 mol dividido por 0,025 litros. Fazendo essa continha, eu tenho que a concentração em quantidade de matéria do ácido sulfúrico é 0,05 mol por litro. Número 4. Uma solução de 0,252 gramas de ácido nítrico
é titulada com uma solução de NaOH 0,25 mol por litro. Quantos ml da solução básica são necessários para neutralizar completamente o ácido? Dados: massas molares. HNO3 igual a 63 gramas por mol e NaOH igual a 40 gramas por mol. Reação já balanceada: 1 HNO3 mais 1 NaOH, resultando em 1 NaNO3 mais 1 H2O. Bom, então esse enunciado trouxe dados importantes, né? Primeiro que a reação já está balanceada e as massas molares das moléculas já pronta. Então, minha proporção nessa reação é de 1 para 1. 1 mol de ácido para 1 mol de base. Transformando para a massa, que foi o que o enunciado me pediu, 1 mol de HNO3 tem 63 gramas. O enunciado me deu esse dado. E 1 mol de NaOH tem 40 gramas. O enunciado também me deu esse dado. Só que também foi falado que eu tinha somente 0,252 gramas de ácido nítrico. Então, se eu tenho só isso, quanto que eu vou precisar de NaOH para essa reação acontecer? Eu não sei. Se eu não sei, eu chamo de X. Então, agora eu vou fazer a regrinha de 3 simples. X vezes 63, 63x. 40 vezes 0,252, 10,08. O 63 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, 10,08 dividido por 63 me dá 0,16 gramas de NaOH. Então, são necessários 0,16 gramas da base para essa reação acontecer. Agora, eu preciso converter para número de mols. Como é que eu faço isso? Usando minha massa molar. A massa molar do NaOH é 40 gramas por mol, foi me dado no enunciado. Isso significa que em 1 mol de NaOH eu tenho 40 gramas. Só que nessa reação foram utilizados 0,16 gramas de NaOH, que equivale a X mols. Por que X? Porque eu não sei quanto vale. Se eu não sei, eu chamo de X. Então, 40 vezes X, 40x. 0,16 vezes 1, 0,16. O 40 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 0,16 dividido por 40 é igual a 0,004 mol de NaOH. Tudo isso para chegar nessa relação final. Eu preciso do volume de NaOH que foi gasto. Então, eu vou usar a minha concentração em quantidade de matéria da base, que é 0,25 mol por litro, que significa que em 1 litro eu tenho 0,25 mol de NaOH. Mas acabou de ser calculado que, na verdade, eu tenho só 0,004 mol de NaOH, que equivale a X litros, porque eu não sei qual volume isso equivale. Então, eu chamo de X. Regrinha de 3, 0,25 vezes X, 0,25x. 0,004 vezes 1, 0,004. O 0,25 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Fazendo essa continha de 0,004 dividido por 0,25, me dá um resultado de 0,016 litros. Vou dividir por 1000 para achar em ml. Então, 0,016 dividido por 1000 dá 16 ml de NaOH. Então é isso, segunda série. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, chama lá no grupo do WhatsApp. Até mais.